Página de número 44. Página de número 44. Maravilha. Vamos lá. Capítulo 6, força e extensão do pecado. É o que nós vamos falar hoje. Alguns pontos aqui do capítulo de número 6. Pretendo, no mínimo, essas duas páginas, passar o conteúdo para vocês aqui. Aproveitem porque praticamente hoje é a última aula inteira, Aula inteira. A aula próxima a gente faz o encerramento na primeira parte, depois do recreio, da merenda, a gente vai para avaliação, o fechamento aí mesmo da matéria, tá bom? Então aproveitem, interajam, pergunte, questione, discorde inclusive também, tem o direito, tá bom, amados? Vamos começar aqui a leitura, página 44 aí, os que estão com o livro, estão acompanhando? 44. Conforme indicam a totalidade deste capítulo e o estudo sobre Satanás, uma força maligna real e pessoal está operando no universo, contra Deus e contra o seu povo. Esse fato sugere a importância crucial do exorcismo, uma palavra que raramente a gente vê no nosso meio, mas é a expulsão de demônio, da guerra espiritual e de coisas semelhantes, mas sem o histerismo pouco religioso que tão frequentemente acompanha esses esforços. O pecado não consiste apenas em ações isoladas, mas também é uma realidade ou natureza dentro da pessoa. Efésios capítulo 2, verso 3, já vamos começar a leitura bíblica? Tu está sem a Bíblia nem digital? Tem um ali, Cláudio, se puder pegar ali para passar aqui para o varão. Esse daqui é dele mesmo. O santo varão, pode ser, vamos acompanhar. É que quanto mais nós lemos a Bíblia, pode ter certeza, nós vamos quase que naturalmente gravando, os textos bíblicos, a repetição, Efésios 2 e 3. Nós vamos quase que naturalmente, tanto que a gente lê a Bíblia, ela vai armazenando na nossa memória, Então, ler Bíblia até não querer mais, Eu acho difícil o crente não querer mais ler Bíblia, mas vamos ler todos os versículos que forem propostos, tá? Efésios 2 e 3, alguém puder fazer essa leitura rapidinho, eu agradeço. Seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Não, é capítulo 2, varão, você está no 1, está no 1, 2 e 3. Entre os quais todos. Isso, esse aí mesmo. Pode ler, Cláudio, pode ler. 2, 2, 3. 2, 3. Anteriormente todos nós também havíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e os pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Isso, é só o 2 e 3 mesmo aí. Paulo está falando na carta aí aos irmãos em Éfeso, na cidade de Éfeso, a respeito dessa realidade, irmãos, que nós vamos falar sobre o termo carne, mas ele vai falar dessa natureza que ela pertence à raça humana, que é a natureza pecaminosa. Então essa realidade é uma realidade que está intrínseca, ou seja, intimamente ligado à natureza humana. O pecado, ele surge de dentro de nós, ele habita em nós. A gente vai ver esse termo aqui bastante sobre essa questão do pecado fazer parte da natureza humana. Então eu acho que eu falei isso na aula passada, algumas aulas atrás, que Deus não nos salvou apenas daquilo que nós fazíamos, e aliás, nós fazíamos porque tínhamos uma natureza pecaminosa. Então Deus nos salvou de quem nós éramos. Não foi isso que eu falei? Alguém lembra dessa colocação? Então Deus nos salvou daquilo que nós éramos, Ou seja, esses pecadores que tinham essa natureza e era regido por essa natureza. Quando Deus nos salva, então, Ele coloca em nós, Ele planta em nós, Ele gera em nós uma nova natureza, Então a questão é, Deus nos salvou de quem nós éramos, pecadores que eram apenas pela sua velha natureza regido. E aí quando Deus regenera, então Ele coloca outra natureza, que essa natureza inclusive é capaz de subjugar, de dominar a velha natureza, É capaz. Agora lógico que vai ter alguns fatores aí que vai contribuir para isso ou não,
E aí a gente vai... Aliás, a gente já falou de alguns pontos, mas a gente vai continuar nessa linha aí. Então vamos lá. O pecado, como natureza, indica a sede ou a sua localização no interior da pessoa, como a origem imediata dos pecados. Inversamente, é visto na necessidade do novo nascimento, de uma nova natureza, a substituir a velha, né? No caso a pecaminosa. Capítulo de número 3 de João, Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 3 ao verso 7. É interessante que a Bíblia vai mostrar nessa passagem, na fala de Jesus, para esse religioso, esse Nicodemos, vai falar, João, Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, né? Tem que ser específico assim, né? O pessoal está exigindo que eu seja técnico. Capítulo 3 ao 7. É uma passagem que Jesus, ele vai falar para esse líder religioso, né? Ou seja, uma pessoa que pretendia servir a Deus, uma pessoa que já tinha uma vida religiosa, uma vida de certa maneira piedosa, uma vida voltada, né, às regras da religião. Só que havia uma necessidade na vida dele e na vida de todo ser humano, para que pudesse servir a Deus, conhecer a Deus, se relacionar com Deus, que era o novo nascimento. Então a gente falou de pecado, dos pecados, nós vamos continuar falando ainda de vários pecados aqui, mas a questão é, bom, se a gente foi atingido pelo pecado dessa maneira, se o pecado nos separou de Deus, se o pecado nos domina, se o ser humano, ele foi totalmente depravado, né, a depravação total que a gente chama, o termo, na verdade teológica é isso, depravação total. O homem, a sua natureza foi totalmente depravado, foi desfigurado. É claro que a graça de Deus ainda continuou sobre a vida do ser humano, senão nenhum bem haveria, nenhuma possibilidade de bem. É por isso que nas pessoas mais mau caráter, as pessoas mais, como eu vou dizer, malignas, se a gente pode colocar assim, né? As pessoas, mesmo nessas pessoas, nós conseguimos ainda identificar um ato bondoso, um gesto bondoso, uma fala bondosa, até num criminoso, né? Lógico que muitas vezes o interesse próprio, ou para os seus entes queridos, filho, cônjuge e tal, mas a pessoa, embora seja essa pessoa reconhecidamente caída e até mesmo pela sociedade rejeitada, uma sociedade pecaminosa, tem pessoas que nem ela tolera, né? Olha só, irmão. Então a gente ainda consegue perceber algum ato, algum gesto, alguma coisa boa, e isso a gente sabe então que é a graça de Deus que foi deixada minimamente no ser humano para que o ser humano não se destruísse, porque se Deus retirasse a sua graça da humanidade após a queda, o homem, um mataria o outro e o último se mataria, não ia sobrar ninguém, irmão. Não foi acontecer no capítulo 6 de Gênesis, né? A sociedade ele se tornou tão violenta, tão soberba, tão pecaminosa, que Deus disse: eu me arrependo de ter criado o homem, o meu espírito não habitará para sempre na vida dessas pessoas. Olha só, amado, né? Então a sociedade, nenhuma novidade hoje, é que a proporção aumentou, mas isso se deu lá desde Gênesis, desde lá do comecinho da criação, já se notou, já se percebeu, a humanidade já se mostrou o que ela se tornou, né? Ou seja, uma raça totalmente decaída, à semelhança dos demônios. Porém, nos demônios, Deus não deixou a sua graça, porque os demônios rejeitaram totalmente a semelhança daquele que nós discutimos na aula passada. Então, qual foi o pecado dos demônios? Mais ou menos uma blasfêmia, ou uma blasfêmia, conhecendo a Deus como eles conheciam, mesmo assim decidiram voluntariamente não servir a Deus. Então, pode-se dizer que os demônios cometeram o pecado imperdoável? Sim, que é o pecado de rejeitar a Deus mesmo conhecendo. Olha só, né? E por que Satanás pecou, aliás, uma única vez, e os demônios também, uma única vez, e não houve perdão para eles, e não haverá perdão para eles? E o ser humano peca, mas assim, aos montes, né? E ainda há essa possibilidade de resgate. Eu já falei isso para vocês, porque eles... Não? Hã?
Por que Satanás, junto com os demônios, eles cometeram um pecado, uma única vez. Pecaram e dali foram então já, ainda punidos não, mas já foram sentenciados, né? Já foi a sua sentença decretada. Então, pecaram uma vez e não existe perdão para demônio nenhum, e nem muito menos para Satanás. Eles pecaram uma vez, um único pecado. E por que os seres humanos, eles pecam diversos pecados e mesmo assim ainda tem salvação para eles? Eu acho que você falou isso semana passada. Semana passada eu falei isso? Eu não tenho certeza, mas foi algo, você não falou com meias palavras. Foi algo que você falou que o homem às vezes ele não consegue ter ainda a totalidade da dimensão de Deus, ele ainda não consegue conhecer a Deus como os anjos caídos e Satanás conheceu. Então por isso que ainda a misericórdia de Deus ainda nos alcança, né? Através da graça. E eles já conheceram, eles já não, né? Não, eu não falei não. Não, a compreensão está correta, claro, mas eu não falei assim, porque quando eu abordo esse ponto outra coisa que eu vou destacar. O motivo é outro, né? Não lembro, então acho que eu não falei, não devo ter falado. Ou se falei lá atrás em algumas aulas, vocês esqueceram, né? Não, porque tem um que quer ser maior que Deus também, de vez em quando, né? Com força ainda. Olha só, amados, o pecado de Satanás foi contra a autoridade de Deus. Os seres humanos pecam contra a santidade de Deus. Falei então, esses são os termos que eu sempre uso quando eu vou falar desse ponto. Pecar contra a autoridade de Deus é uma coisa, pecar contra a santidade de Deus é outra coisa. Pecar contra a autoridade de Deus é de fato rejeitar Deus como Deus e querer ser Deus. Foi o que Satanás fez, que é também a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, pecar contra a santidade de Deus, o sangue de Jesus purifica todo pecado contra a santidade de Deus. Contra a autoridade de Deus, aí não tem como, porque conhecendo a Deus e rejeitando a sua soberania, né? O seu governo sobre a vida da pessoa. Foi o que Satanás cometeu. E é todo aquele que cometer também a blasfêmia contra o Espírito Santo peca com o mesmo pecado que Satanás, ou seja, contra a autoridade de Deus, porque o conhece, mas o rejeita e não quer aceitar ele como o seu Criador, o seu Senhor e aquele que pode salvá-lo. Então ele rejeita. Então é por isso, sim, rejeita totalmente, mas conhecendo. Então assim, por isso que nós, irmãos, mesmo depois de aceitarmos Cristo, mesmo depois de ser alcançado pela graça de Deus, pecamos por acidente. Essa é a questão do regenerado, do crente, né? Ele peca por acidente, ou seja, não é um hábito, não é um estilo de vida, é um acidente, é um escorregadela, é um vacilo, né? Mas não é um hábito. E quando isso acontece, porque assim, até no pecado nós conhecemos quem é e quem não é de fato o discípulo de Jesus, até no pecado, até no erro. Aí a gente pega, por exemplo, Saul e pega Davi, né? Pecados semelhantes, lá no fundo eles são semelhantes, a prática em si são distintas. Ou seja, aqui o Saul, ele não cumpriu a palavra de Deus, né? Ele não confiou na palavra de Deus e ele quis agir por si mesmo, deu algumas desculpas, quis aproveitar algumas coisas lá que Deus disse que era para destruir. E aí o Davi, ele comete o adultério, o homicídio e tal. Se a gente vê, fala, bom, então são pecados diferentes. No fundo é o mesmo pecado. Quando a gente vê, por exemplo, que a Saul, Samuel diz assim, olha, tu não obedecestes a palavra de Deus, né? Não cumpriste a palavra de Deus, não obedeceste. Para Davi, o Natan diz coisa semelhante, tu desprezaste a palavra de Deus. Então no fundo é a mesma coisa, só que olha o comportamento após o pecado dos dois. Quando Saul peca, não existe arrependimento nele, não existe nele quebrantamento, não existe reconhecimento, não existe confissão de pecado. Ele quer achar desculpa, ele quer contornar o negócio assim, colocando um pretexto. Ele não se arrepende, nele não há arrependimento, não é enxergado nele esse arrependimento. Já em Davi é automático, né? Quando diz assim, tu és esse homem, Davi, que cometeste, pequei contra o Senhor, já veio o arrependimento dele. Inclusive ele escreve o Salmo 51 descrevendo isso, essa confissão dele, né? Senhor, renova em mim esse espírito reto, dá-me alegria, né? Da salvação e tal. Ele faz uma confissão ali desse pecado nessa ocasião no Salmo 51. E o Salmo 32 inclusive vai mostrar
O tempo que ele passou, que alguns estudiosos dizem que foi um período de 1 ano, entre ele cometer o pecado e ser denunciado pelo Natan. Mas nesse período, o que Davi sofreu angústia, irmãos, nele interna, ele descreve no Salmo 32, ele não conseguia dormir direito, a sua alma era triste, era como um vazio, era como uma terra seca. Ele vai descrevendo a sua situação, o incômodo, a tristeza do pecado. Então até no pecado a gente vê quem é de Deus e quem não é de Deus. Não? Não essa parte, a parte do pecado dos anjos, o pecado da autoridade. Os anjos, eles rejeitaram Deus como Deus. Rejeitaram Deus como Deus. Eles conheciam Deus, face a face inclusive. Eles rejeitaram, nós não queremos o Senhor como nosso Deus. Blasfêmia, não é isso? Sim. Mas você disse que blasfêmia pode ser perdoada. Não, nunca disse isso. Blasfêmia nunca pode ser perdoada. A blasfêmia não. Eu Não. ensinei isso no período, segundo período todinho da aula passada. Então o caso é que o diabo não quer, de maneira alguma iria pedir perdão. Não existe possibilidade do Satanás ele se arrepender. Não existe. Mas por isso se torna blasfêmia. Oi? Diga aí, vá. Isso se torna blasfêmia. Não. Porque não há possibilidade alguma dele se arrepender do que ele fez. Mas se houvesse de alguma forma, não seria, certo? Ah, sim. Na verdade, o pecado que ele comete é um pecado que não tem perdão. Mas por que não tem perdão, Mateus? Não é porque Deus não quer perdoar. É porque o pecado que ele comete é a rejeição de Deus. Ele rejeita Deus. Ele conhece Deus, conheceu Deus. E ele não quer, simplesmente não quer, rejeita. É a pessoa consciente, seria, se nós colocássemos o pecado de Satanás, a semelhança trazendo para o ser humano seria blasfêmia, que é conhecendo Deus, tendo a compreensão de Deus, experiência com Deus, inclusive da regeneração, mesmo assim ele ainda rejeita Deus, né? Então seria a comparação seria, trazendo para o ser humano, seria esse pecado blasfêmia, que foi o que o Satanás cometeu. Porque se a gente avalia então as características desse pecado do ser humano que blasfema e as características do pecado que Satanás comete, eles são semelhantes, porque é a rejeição da autoridade de Deus sobre sua vida. Você entende? Agora, quando nós pecamos contra a santidade de Deus, nós ferimos a santidade de Deus, porque Deus é santo. Santo é um atributo de Deus. Quando a gente peca, a gente ofende esse atributo de Deus. Só que ofendendo esse atributo de Deus, mesmo assim, a pessoa não se fecha de tal maneira que rejeita a autoridade de Deus. Pelo contrário, quando ela reconhece isso, ela se volta para Deus. Quando se voltou para Deus, há o perdão. Por quê? Porque essa pessoa não rejeitou Deus. Ela pecou por ignorância, a sua natureza, vamos colocar assim, contribuiu para isso. Porque ela como eu falei, a gente peca porque é pecador ou é pecador porque peca? Foi isso que eu perguntei para vocês também? A gente é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Vocês lembram da resposta? Não? Não é pecador porque peca. Peca e se torna pecador. Não? Então... Não, perguntei? Não, então tá bom. Então olha só, nós pecamos porque somos pecadores. Não há outra possibilidade de um ser humano, não tem outra possibilidade a não ser pecar, porque isso é da natureza nossa, é um chip que vem no nosso DNA, tá certo? É a nossa natureza, ela é pecaminosa, é a propensão, a inclinação do ser humano é para pecar. Desde criancinha se percebe isso, se vê isso, o egoísmo da criança, a irritabilidade da criança, o individualismo da criança, a tendência de se esquivar de toda a responsabilidade, não fui eu, né? Então já se percebe isso desde criancinha, essa tendência pecaminosa. Então assim, Satanás ele peca contra a autoridade de Deus, e ele de fato, ele não tem nenhuma possibilidade, porque nele, ele foi tão destituído da glória de Deus, e tudo o que se relacionava a Deus, que a sua natureza não tem nenhuma possibilidade de se voltar para Deus. Você entendeu? Então essa é a questão de Satanás. Tranquilo? Mesmo? Bom, então vamos voltar. Vou tentar voltar, que eu estava falando então. Depois disso, o que foi mesmo? Sim, então a gente conhece e a gente percebe até
Quem peca, até depois do pecado, quem é de Deus, quem não é de Deus. Então nós até podemos ser exemplos, mesmo pecando, porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus peca, qual que é a sua reação? De reconhecimento, né? De arrependimento, de voltar-se para Deus e pedir ajuda para que Deus dê graça para que ele continue a sua vida. Olha que coisa interessante. Então não é que um homem de Deus nunca peca, uma mulher de Deus nunca peca, é que a partir do pecado ela vai ter comportamento que aí vai mostrar se de fato essa pessoa ela quer mesmo servir a Deus ou não. O que é santificação, irmãos? O que é uma pessoa santa? Porque a gente fala assim, não, os crentes são santos, né? Como pode ser santo e ainda cometer tantos pecados? Ué, porque na ótica de Deus, santo é aquele que quando peca reconhece que pecou. Está tudo certo. Se tem uma coisa que Deus não espera de nós é que a gente não peque. Deus nunca espera isso de ninguém, irmão, porque Ele sabe que será impossível. É impossível isso. Então, tem pessoas que pecam, falam, Deus se decepcionou comigo, Deus contava comigo, que nada, Deus sabia exatamente que você ia pecar, eu ia pecar, né? Oh Senhor, te decepcionei, disse, não, eu sabia isso aí desde o começo. Desde o comecinho, quando eu enviei meu filho para morrer por você, eu sabia exatamente que você era pecador, que você ia pecar muitas vezes. Você que não sabe, tem tantos pecados aí que eu já estou vendo aqui, ó. Jamais que Deus se frustre, irmão. Jamais que Deus fala, eu não esperava isso de você, hein? De você não. Logo de você, veio de você. A gente se surpreende, né? Nossa, como que pode essa pessoa cometer esse pecado? Nós nos surpreendemos porque nós não conhecemos as pessoas. Ou aliás, nós não conhecemos a natureza, mano. A gente está falando de natureza, não é nem de individualidades, é de natureza, irmãos. Então quando uma pessoa peca, eu não me surpreendo, eu me entristeço, eu me compadeço, eu me identifico, né? É um alerta para mim, mas fala assim, nossa, eu estou surpreso. Não estou surpreso, é a natureza humana. Eu fico surpreso quando a pessoa não comete o pecado, aí para mim é uma maravilha, né? Quando eu não me vejo atolado em pecado, eu me surpreendo, mas se eu pecar, não é surpresa para mim, deve ser tristeza para mim, não posso me conformar com isso, mas surpresa, ô Senhor, logo eu, ô meu Pai, Tu sabes, Senhor, Deus, sei muito bem, sei que você é pecador. Diga. Professor, tira uma dúvida. Eu ouvi falar assim que Jesus ele veio para os judeus, né? Sim. Mas aí os judeus virou as costas para eles e nós acabamos sendo beneficiados por isso. Sim. Mas então, quando Jesus ele beneficiou nós, ele já sabia que nós já éramos pecadores de natureza, né? Nós e os judeus não temos nenhuma diferença. Nenhuma. Os judeus são tanto quanto pecadores. Não tem diferença. O que o judeu precisava e precisa ainda hoje para ser salvo? A mesmíssima coisa do que todos os povos em todos os tempos. O que o judeu precisava para ser salvo? Precisava da fé em Cristo, do sangue de Cristo e de ser beneficiado pela morte de Jesus na cruz do Calvário. É a mesma coisa. Jesus, ele tinha que ser imolado, tinha que ser sacrificado, tinha que ser, na figura do Antigo Testamento, né? Ele tinha que morrer. Isso é inevitável. Tinha que morrer. Agora o que acontece? Talvez não precisaria morrer crucificado, mas morrer sim, porque seria uma vida pela vida da humanidade, mas uma vida pura, uma vida santa. Seria um santo, uma pessoa que nunca houvesse pecado por toda a humanidade. E isso satisfaria a justiça de Deus. Agora os judeus que o crucificaram, e eles foram mais culpados ainda, na verdade. Então assim, para o judeu não tem regalia nenhuma, não tem benefício nenhum, não tem vantagem nenhuma, no sentido que eles não precisariam, eles não precisam, eles vão ser salvos de outra maneira. Não. Em todos os tempos, irmãos, desde Adão até o último ser humano, a salvação sempre será por meio, olha só, por meio do sacrifício de Cristo. Só Jesus pode salvar o ser humano. Toda a morte, aliás, toda a salvação antes de Cristo, toda a salvação se deu como? Se deu pelo sangue de Cristo. Irmão, mas como assim, se não tinha sido derramado? Se Jesus não tinha ainda vindo na história? Porque na ótica de Deus, aliás, Hebreus capítulo 11, nós não lemos esse texto, vamos ler lá, Hebreus capítulo 11,
Não é João primeiro? Também. Depois. Professor, eu cheguei a ouvir uma vez que falava que os judeus eram escolhidos. Então, mas vamos ver em que sentido que eles são escolhidos. Em que sentido? Vamos devagarzinho, meu irmão. Deixa eu ler aqui primeiro. Capítulo 11. Verso de número 13. Hebreus 11, 13. Aqui é a chamada Galeria dos Heróis da Fé, né? Então o texto, todo o capítulo 11 está falando de homens de Deus de toda a história. Mas toda a história mesmo, irmão. Vai falando aqui, começando desde o lado do Abel, né? 13, né? 11 e 13. Todos os homens de Deus do Antigo Testamento, todas as pessoas do Antigo Testamento, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Como que esses homens eram salvos no Antigo Testamento? Eles eram salvos, irmãos, por que meio? Por meio da fé. Mas eles acreditavam no quê? Na promessa que Deus disse que ia enviar um Salvador. Lembra quando Jó, ele está quase no meio da Bíblia, mas Jó é o primeiro livro, irmãos, da Bíblia. Jó é contemporâneo de Abraão, viveu na mesma época que Abraão. Está lá no meio da Bíblia, mas historicamente é lá no comecinho de Gênesis, tá certo? Capítulo 10, capítulo 11, ali onde é escrito Gênesis, é onde está inserido a história de Jó. E aí Jó diz assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó esperava um Redentor, Abraão esperava um Redentor, Isaac esperava um Redentor, todos esperavam um Redentor. Aliás, toda a humanidade desde sempre esperou um Redentor. No anúncio de Gênesis capítulo 3, verso 15, quando peca-se lá o casal, Deus faz a reunião, né? Vamos prestar conta todo mundo aqui, o homem, a mulher e Satanás. Dali já é anunciado, vai nascer será a semente da mulher, este sim vai pisar a cabeça de Satanás. Ali nós chamamos na teologia de o primeiro evangelho, é o primeiro anúncio do evangelho, né? Proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio das boas novas que viria um Salvador está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Então desde ali Deus já anunciou, virá um Salvador. É preciso fazer o quê? Andar pela fé, acreditar nisso. E todos esses homens morreram na fé, mesmo não vendo essas promessas, mesmo não presenciando essa promessa. E eles morreram sem terem recebido a promessa. Tem uma música que parece que diz aí que a gente não morre, né? Antes de receber, né? Promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Esquecer de ler esse texto aqui, quem fez a música, né? Então, não mas esqueceu, porque a Bíblia diz que eles morreram sem terem recebido as promessas. Então, que conversa é essa? Olha só, a gente percebe então que todos os seres humanos são salvos, sempre foram e sempre serão, necessitando de crer na obra de Cristo Jesus. Quando diz que os judeus são escolhidos, eles foram escolhidos para um momento na história. A quem Deus escolheu para anunciar o seu nome na história? Os judeus. Desde lá do capítulo de número 12 de Gênesis. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Em Abraão Deus ia alcançar todos os povos. Ou seja, é o pai dos judeus, né? O pai dos hebreus é Abraão, é o pai da fé. É aquele a quem foi anunciado o evangelho. Todos que são crentes, diz Paulo em Gálatas, são crentes como crente Abraão. Então o primeiro crente mesmo, crente, assim foi Abraão. Né? Mas todos seriam salvos, irmãos, inevitavelmente, por crer em Cristo Jesus. Nós lemos, eu acho que a gente leu em 1 Pedro capítulo 1, verso número 20, 18, 19 e 20. Depois nós lemos, inclusive, que é referência Apocalipse capítulo 3, verso 8. Lembra? O que está escrito? Aí ficou o versículo, né? Então tá bom, então vamos ler novamente, bora lá, irmãos. A gente está para estudar a Bíblia, ler Bíblia. Não pode ser cansativo isso para nós, nem desinteressante. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18, 19 e 20. Porque não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais, mas
com o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Verso 20. Foi? Capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Eu recitei os 18 e 19, não vou repetir não. E o verso 20 vai dizer, irmãos, que o sangue de Jesus, ele foi oferecido antes da fundação do mundo, não é isso que está escrito? Antes da fundação do mundo. Então, na ótica de Deus, no olhar de Deus, na mente de Deus, no projeto de Deus, Jesus já tinha sido sacrificado por toda a humanidade. É por isso que mesmo depois do pecado, Deus continuou se relacionando com a humanidade, porque já havia na Trindade resolvido essa pendência dos seres humanos. Já estava tudo certo. A Trindade já resolveu a situação na eternidade. Percebam que o ser humano não fez nada. Aliás, nem existia. O ser humano não existia. E Deus, na sua onisciência, já sabia: nós vamos criar, esse povo vai se rebelar, vai rejeitar a gente, mas nós vamos resgatá-los. E para que a gente resgate, a gente precisa manter esse povo vivo, não é? Mesmo eles ainda não reconhecendo a gente. Vamos manter esse povo vivo? Vamos. Mas como que a gente pode manter um povo vivo se relacionando conosco, se nós somos santos, 3 vezes santos, nós somos, e esse povo, eles são pecadores e vão ter essa natureza pecaminosa? Como que isso é possível? Aí a Trindade diz: bom, vamos resolver isso, vamos resgatá-los antes mesmo do que eles possam ofender-nos e nos atingir, porque o pecado não pode nos atingir. E se eles cometerem um pecado, esse pecado, ele quiser nos atingir, nós vamos fulminá-los. Ou seja, vamos criar, o pecado vem e a gente fulmina. Mas vamos resolver isso? Vamos. Como que a gente vai resolver isso? Pelo sangue de um de nós vai ter que ser derramado. A vida de um de nós tem que ser dada. E aí, irmãos, eles decidem, os 3 juntos, que o Filho faria isso. Olha que coisa interessante. Essa aqui é a saga da Trindade, né? É a odisseia, é a história épica da Trindade, é essa, amados, é exatamente isso, né? Então eles resolvem fazer isso, e a Bíblia diz: antes da fundação do mundo. E antes que Deus disse haja luz, Ele disse na eternidade haja cruz. E porque houve cruz na ótica de Deus, Ele pôde criar a humanidade, manter a humanidade e resgatar a humanidade. Amados, nós estamos falando de Deus antes que a gente pensasse qualquer coisa. E aí, como que pode o ser humano achar que pode fazer alguma coisa, que pode fazer alguma coisa para a sua salvação, se ele nem existia quando Deus projetou tudo isso, arquitetou tudo isso? Ah, mas se eu não orar, Deus não vai fazer as coisas. Como assim, irmão? Deus está agindo, muito antes do que a gente estivesse aqui nessa existência. Deus está trabalhando. Jesus disse isso lá em João: eu trabalho até agora, meu Pai também. Faz milênios e milênios que a gente está trabalhando e vocês nem existiam. A gente já está construindo esse negócio. Nós somos o autor e o consumador da fé de vocês, da salvação de vocês. Foi nós que arquitetamos isso e nós que levamos isso a cabo, a Trindade. E o homem não tem mérito nenhum, irmãos. Eu já falei para vocês que a primeira oração que foi ouvida por Deus foi aquela que não foi feita, lembra? Então, irmão, que conversa é essa? Onde a gente entra nesse negócio? O que a gente contribuiu? O que a gente pode contribuir para a salvação? Só tem uma coisa que a gente pode entrar assim como parceria. O que eu posso contribuir, Senhor, nesse negócio de salvação? Os nossos pecados. A única coisa. Os nossos pecados. Não é nada. Ah, irmão, mas e a fé não é minha? Quem disse que a fé é minha? A Bíblia diz que Deus é que dá a fé, a possibilidade de crer. Então, Deus é que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. É o Espírito Santo, é a Trindade que está trabalhando desde sempre em prol da humanidade, irmãos. Se fosse depender do ser humano. Professor, tive então uma dúvida. Se Deus ele é o criador do homem, por que surgiu povos diferentes então? Se ele criou, quem que Deus criou aqui? Os judeus? Não, judeus ele vem centenas ou milhares de anos depois. Então, porque Deus criou um casal. Sim. A partir desse casal, toda a humanidade
veio daí, dessa, até genética mesmo, quando vai fazer esse estudo mais aprofundado, eles vão constatar que toda a humanidade veio de um único código genético, ou seja, de um único casal. Agora, o que você está perguntando é porque existe tanta diversidade, não é? Negros, amarelos, alto, baixo, magro, gordo. No caso, você não entende muito bem, mas tipo assim, judeus, israelitas, muçulmanos, esses tipos de... De nacionalidades. Ah, tá, não, isso aí veio como fruto do povoamento da terra, né? Se espalharam, cada um foi para um canto da terra e ali viveram de uma certa maneira, inclusive que foi alterando as suas características. O clima, isso é possível. Quando a gente estuda, é que vai ter uma matéria, chamado de antropologia. E aí talvez eu detalhe isso para vocês. Que aí a gente vai estudar a origem do ser humano e essas diversidades. Se Deus criou um casal, por que existe essa diversidade tão grande? Aí a gente vai estudar. Aí eu vou falar para vocês fatores que contribuem para que as pessoas, inclusive, elas possam estar mudando, né? De características físicas, é isso que a gente está discutindo, né? Ou pelo menos isso que a gente deve discutir. Então, assim, isso é uma matéria que a gente vai tratar especificamente. Como é do pecado que eu estou falando, então se eu for entrar nessa área eu vou ter que gastar um bom tempo, mas a pergunta é interessantíssima, né? Muito interessante. Mas a matéria de antropologia, se eu não tratar isso, me lembro lá, não. Lembro dessa pergunta. Eu vou esquecer, mas nunca. Não, mas está lá. Mas a questão então do pecado, né? Que é o que a gente está focando mais aqui. Então, a respeito do pecado, antes do que eu falei de Deus, da Trindade e tudo mais, o que surgiu? Foi alguma pergunta porque eu falei isso, não foi? Não, você está falando que Jó, ele era da época de Abraão. Ah, sim, não é. Tá, sobre o Redentor e tal, essa consciência de que todo mundo sabia, todo mundo era salvo, só poderia ser salvo. Sim. Então havia essa consciência de que um Redentor ele viria. Para os judeus, mais claro. Em que sentido o judeu foi? Aí que eu tenho que voltar, né? Daí que eu parti. Em que sentido o judeu foi escolhido? Foi escolhido para carregar o nome de Deus, para anunciar o nome de Deus a todas as nações. Para isso foi escolhido. Por que Deus mandava matar, exterminava toda a nação que se opunha à nação de Israel? Por quê? Porque a nação de Israel, ela era responsável para trazer o Salvador no mundo. Então todos aqueles que se opunham a Israel estavam se opondo ao projeto redentor de Deus para a humanidade. Não era nem por causa de Israel, que era melhor, que era mais fiel, que era pelo contrário. O quê? Né? Tem os profetas vão lá escancarando o negócio, dizendo: vocês não merecem nada, vocês foram chamados quando vocês ainda eram pagãos, vocês são de origem idólatra, vocês não merecem nada, vocês estão se vangloriando aí porque são escolhidos de Deus, porque são os tchutchucos de Deus, porque tem um templo aí, porque Deus colocou o nome de vocês aí. Não, os profetas denunciando. Deus, na verdade, fez uma promessa e ele penhorou a sua palavra, e é por causa da sua palavra, e ele jurou por ele mesmo, é por causa disso que ele mantém vocês, não é apesar de vocês, não é por causa de vocês. Essa mensagem diz respeito a nós também, irmão. Tá certo? Por que nós fomos escolhidos por Deus? Sei lá. Tem a mínima ideia, irmão. Bem merecedor. Por que eu sirvo a Deus e um monte de amigos meus que não servem a Deus? Muitos morreram sem salvação, muitos morreram com 16, com 17, com 18 anos, né? Muitos estão morrendo aí ao longo desse tempo que eu sirvo a Deus. Por que eu? Porque Jesus me ama. Lembra? Da Assembleia tem que lembrar desse trem aí. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar, né? Que diz o Lindapa. Por que Jesus me ama? Faça a mínima ideia. Por que eu tenho essa oportunidade, irmãos, de falar de Cristo? Porque eu tive a oportunidade de conhecer Cristo e não ir para a eternidade sem aceitá-lo, sem servi-lo, sem ser alcançado. Não sei, não tenho a mínima ideia. Só me resta uma coisa: ser grato a Deus por isso. Mais nada. Grato a Deus. Eu não sei de mais nada, irmão. Não sei. O meu papel é só falar: Senhor, muito obrigado pelo inexplicável privilégio de te conhecer. O Senhor me alcançou, o Senhor veio ao meu encontro. E muitos em minha volta partiram para a eternidade, muitos próximos de mim,
partir para a eternidade sem esse privilégio. Ô irmãos, me resta só agradecer. Aí eu vou pensar, não, porque Deus investiu em mim porque Ele sabia que eu ia corresponder esse trem. Deus, que é isso? Quando Ele me chamou, Ele sabia que eu ia pregar o Evangelho, ensinar teologia, fazer aí um... Quase que eu falo o diabo a quatro. Deus sabia que nada, irmãos. Que nada. Por que Deus nos escolheu? Só Deus sabe por que Ele fez isso. Eu até entendo que Ele fez porque Ele é bom. Mas por que Ele não fez isso com outra pessoa? Não sei. Eu só sei que foi assim. Mais ou menos, é a teoria do Chicó mesmo. A questão, amados, é que a gente está discutindo que no ser humano, em todo ser humano, se Deus não salva alguém, se Deus não vai lá e resgata alguém, Deus não está em débito com ninguém, porque o que essa pessoa merecia era justamente a condenação eterna. E se Deus salva, nossa, Ele é bondoso demais. Então não há injustiça da parte de Deus, né? Então Ele chama quem Ele quer e rejeita quem Ele quer. Mas por que Deus rejeita uma pessoa? Deus rejeita uma pessoa porque essa pessoa de alguma maneira também o rejeitou. Isso está escrito em diversos outros textos, como por exemplo, eita, agora, calma aí, Romanos capítulo de número 9 está escrito isso. O próprio Romanos capítulo de número 1 está escrito isso. Se vocês quiserem anotar, depois leem em casa, tá, irmãos? Depois vocês leem o texto lá, vocês vão perceber isso claramente, né? Ou seja, 2 Tessalonicenses capítulo 2 também está escrito isso. Ou seja, depois de Deus, o faraó, ele só teve o coração endurecido por Deus após a quinta praga, irmão. Tá? Então Deus lhe deu oportunidade de ele se arrepender. Deus se revelou a ele. Deus agiu sobre a vida dele. Após a rejeição dele, aí Deus fez o quê? É como se Deus retirasse a graça do coração do faraó. E aí, meu amado, Deus retirou a graça, o homem segue o seu destino, segue o seu caminho, é levado pela sua natureza. É o que diz Romanos capítulo 1. Tendo conhecimento de Deus, rejeitaram Deus. Também Deus os entregou às suas paixões infames. E seguiram aí o curso e as paixões da sua natureza. É como se Deus falasse, então, vocês não querem, eu dei oportunidade para vocês, me revelei a vocês de alguma maneira, vocês não querem? Então tá bom, vou retirar minha graça. Deus foi injusto? Não. E quando Deus vem com a sua graça sobre a vida de uma pessoa, quebranta essa pessoa, salva essa pessoa teve algum mérito? Não. Bondade de Deus. É assim que a gente resolve essas questões. Quando isso entra numa ideia de uma criança? Oi? Quando isso entra numa ideia de uma criança? Criança? Sim, essa questão de tipo, ela rejeitou e Deus tirou a graça. A criança rejeitou Deus? Eu acho... Não, eu tô falando tipo assim, até agora sobre essa ideia de que a pessoa rejeita e Deus tira a graça. E a criança? Não, calma aí, eu não estou falando que isso é uma regra, Mateus. Eu só estou colocando as exceções que teve para que a gente entenda. Ah, e essa pessoa que Deus endureceu, Faraó, por exemplo, que Deus endureceu o seu coração, né? Então, por que Deus fez isso? Deus não parece uma injustiça de Deus? A pessoa não teve... Como que se Deus endurece o coração, como que essa pessoa vai se arrepender? Não tem como. É por isso que eu contei as exceções. Isso aqui são exceções. Mas não é que todo mundo que rejeita Deus foi porque Deus retirou a sua graça. Agora Deus muitas vezes faz isso sim, como fez com o Faraó. E ele tem direito de fazer isso. E ele não é injusto quando ele faz isso. Agora uma criança, primeiro que assim, é muito difícil nós falarmos das crianças que idade? Sim, morre, mas tudo bem. Completo, tipo, a criança então não deveria ser subjugada, certo? Sim, acredito que não será. Não, sim, essa parte sim, mas tô falando tipo assim, se virar pra uma mãe e falar, não, ela teve o melhor de Deus, ele vai virar assim, ser idiota, o melhor, a criança morreu e não viveu a vida dele. Você entendeu? Tá falando uma criança na gestação. Sim, tudo bem. Morre, Ou até mesmo 2, 3, 4 Assim, anos. por exemplo, ela também é criança. Sim. Tô falando nesse total inteiro. Qual Hum. seria a lógica então pra tipo, essa pessoa ser tirada? Essa criança morrer? Não, eu nunca vi e nem penso que Deus faz isso com criança nenhuma. Não, mas então onde estaria a lógica pra tipo, ela não poder tipo, viver, tipo, crescer e tal? Não, aí Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Por exemplo, se morre... Deus tem a ver, irmãos, com as desgraças humanas, com a morte? Deus tem a ver com isso? Não tem.
Isso é uma consequência do próprio ser humano, do pecado do ser humano. Nasce uma criança sem cérebro, nasce uma criança mutilada porque de repente a mãe usou crack na gestação. É Deus? Ah, morreu no parto. Imperícia do médico, é Deus? Ou seja, nós não atribuímos nada disso a Deus. Quando a gente vai ver no fundo, isso sempre é uma consequência do pecado do homem, direto ou indireto. Ou direto ou indireto. Inclusive, é uma questão que nos atormenta de certa maneira. Por que coisas ruins acontecem a pessoas justas? Por que o justo sofre? Se ele não pecou diretamente, né? Por exemplo, está acontecendo aí no Rio de Janeiro, alguns casos, que teve, acho que um dos mais recentes, pelo que eu me lembro, uma bala perdida atingiu a mulher gestante, não foi? Quebrou clavícula da criança, nasceu paraplégica por conta disso e tal, salvou a vida e tudo, mas e aí? É Deus? E essa mulher teve culpa e a criança muito menos. Mas o que a gente está falando? A gente está falando de uma criação que está, irmãos, envolvida e está impregnada pelo pecado, onde nós, inclusive, que não pecamos diretamente, sofremos as consequências dos pecados dos outros. Então existe uma realidade aqui, que é uma realidade de pecado. Quem provocou isso? Quem é responsável por isso? E essas sequelas? Quem é responsável? Então, por que Deus não fez nada? Mas por que Deus permitiu isso? Quer dizer, tudo que acontece de ruim, então é atribuído a Deus? Nada é consequência daquilo que nós provocamos, as tragédias naturais. O mais recente agora foi o vulcão lá da Guatemala, irmão? Não é? Morreram lá por 110, estavam constando 200 desaparecidos. Pode ter certeza que desses 200 aí, uns 190 também vão. 200 está lá. Deve estar morto também, né? Dificilmente, mas tudo bem. Mas se usar 200, 300 que morreram, o que Deus tem a ver com isso? Não, mas e a natureza? Deus não tinha controle sobre aquilo? E Deus tem culpa porque as pessoas constroem a casa no lugar errado? Aquele desabamento lá do Morro do Bumba, quem lembra? No Rio de Janeiro, né? Construíram sobre um lixão. De quem é a culpa daquilo, irmão? Negligência do governo, e põe a culpa em Deus? No centro aqui também, né? Ou seja, as tragédias, as desgraças humanas nada mais é do que a denúncia das consequências do pecado do homem. Você entende? Aquela usina de Minas também, né? Tudo, irmão, tudo quanto é tsunami e todas as... O que é isso? O que é isso? São consequências e o pecado afetando inclusive a natureza, que a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, que a criação foi afetada pela entrada do pecado no mundo. Tanto é que a Bíblia diz em Romanos que a criação geme, o Espírito Santo geme e os regenerados gemem pela intervenção de Deus, resgatando toda a criação e toda a humanidade. Mas o que isso? É feito do pecado do homem. Em última instância, o homem é responsável por toda a desgraça que existe nesse mundo, nessa existência. Toda desgraça. O homem é 100% responsável. Não, o homem que eu digo humanidade. Humanidade. Sempre me refiro ao homem como humanidade, né? A gente coloca homem mas é humanidade. Então o que acontece? Mesmo porque homem no sentido original é casal, né? Então é homem e mulher. E o que acontece? Então a gente percebe que as pessoas que não compreendem a Bíblia, elas questionam isso, né? O que a criança tem a ver? Não tem nada a ver. E o que Deus tem a ver? Também não tem nada a ver. Se tem dois inocentes nessa história, é quem não fez diretamente um Deus. Não é? Então essa é a questão. Mas assim, criança, irmão, a gente precisa... Tem coisas que fogem do nosso campo de avaliação, Mateus. Foge da nossa alçada, entendeu? Não é da nossa jurisdição. Por exemplo, você falar que criança foi salva ou que criança não foi salva, ou até que idade a criança tem responsabilidade diante de Deus. É difícil você mensurar isso, é muito difícil, ninguém sabe isso. Salvação, inclusive, não faz parte do nosso critério, do nosso julgamento. Nós não temos capacidade, condição para falar esse foi salvo, esse não foi. A gente pode julgar que é estranho alguns salvos morrer em certas situações ou ter algum estilo de vida, né? Mas salvação só pertence a Deus, né? Então a gente não tem essa condição. Tudo tranquilo, a gente pode
caminhar, ou ainda ficou... Eu nem lembro de fato qual foi a sua dúvida inicial, assim. Foi respondida mais ou menos, Ana? Foi? Tá bom. Então vamos lá, irmão. Eu estava falando sobre o pecado, então, né? A questão... judeu, aí... Sim. Ah, tá, tranquilo, Samuel. O fato que o judeu foi escolhido para uma missão de Deus na terra, não escolhido com privilégios, no sentido que eles, por ser judeus, vão ser salvos automaticamente por causa disso. Não tem nada a ver. O judeu hoje, o que eles têm de privilégio que os outros povos não têm? O que eles têm? Eles têm história em seu favor. Eles têm o tempo que eles passaram, Deus se revelando a eles. Na verdade, eles são muito mais culpados do que os outros povos, muito mais responsabilizados do que os outros povos. Serão julgados com mais dura pena, porque receberam mais de Deus. Receberam mais de Deus. A eles foi confiado a palavra de Deus, a eles foram dadas diversas revelações sobre o Criador, a eles foi dada a responsabilidade de sair por todo mundo evangelizando, falando desse Yahvé, e na verdade a gente percebe que eles não fizeram tudo isso. Então eles são mais culpados diante de Deus do que todas as outras nações, que lhes foi confiado muito mais, né? Então, qual é a vantagem do judeu? Paulo responde isso em Romanos capítulo 2, nenhuma. Vocês nunca leram isso na Bíblia? Vamos ler o texto. Romanos capítulo 2. Eu não esqueci de João, eu não esqueci de nenhum. Então vamos lá. Capítulo 3, desculpa, não é 2 não, 3 e 1. Olha só. Capítulo 3, verso 1. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Falo como homem, né? De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação deles é justa, pois que somos nós mais excelentes. Paulo está falando nós judeus, tá? Se referindo aos judeus. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, se desviaram, né? E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonhas de veneno, né? De áspides, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dele, de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, e diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne, ou seja, nenhum ser humano, será justificado diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ele começa a falar no capítulo seguinte, e no capítulo seguinte, até o capítulo 6 e 7, ele vai falar sobre a culpabilidade do ser humano, inclusive do judeu também, que não tinha privilégio nenhum. Ele encerra todo mundo debaixo do pecado. Paulo, né, na sua teologia, ele diz, todo mundo, todo ser humano é pecaminoso, inclusive o judeu. Qual é a vantagem do judeu? Nenhuma. Na verdade, eles são mais responsáveis, porque Deus lhe deu o quê? Os oráculos, a palavra, os dons, e os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Está lá, acho que é capítulo 14 de Romanos, né? Então, todo Israel será salvo, que está em Romanos. Quem é todo Israel? E só será salvo porque é judeu? Também não, mas é um assunto que a gente fala lá na frente na teologia, lá em escatologia a gente retoma isso aí. A questão é, todo ser humano, judeu ou não, estão debaixo do pecado.
O que é necessário para ser salvo sempre foi necessário para ser salvo. Crer em Cristo, na mensagem do Evangelho, que foi pregada desde Gênesis capítulo 3, verso 15. E todos que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos como? Acreditando no Messias, ou seja, em Jesus. E aí a gente soluciona, acredito eu, essas dúvidas, né? Tem mais alguma pergunta antes do intervalo? Meu Deus, eu quase que falo o silêncio dos inocentes, mas nós não somos inocentes. Não. Tinha uma Você acabou de falar que nós somos pecadores. Então, por isso que eu não vou falar o silêncio dos inocentes. Então,